Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui e eu quero compartilhar com você um método que eu usava na minha empresa para fechar contratos de manutenção e eu tenho certeza que você pode aplicar na sua empresa para ter resultados já nos próximos 30 dias. Sempre quando eu converso com alguém sobre o contrato de manutenção preventiva, né, as pessoas sempre têm as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, né? Dificuldade é como conseguir cliente, como abordar cliente, que preço cobrar, né, como negociar, ou seja, tem a vontade, tem o interesse em fechar contratos de manutenção preventiva, mas não sabe por onde começar. Na verdade, assim, o primeiro erro que a grande maioria dos profissionais fazem, é um erro que eu também cometia na minha operação, na minha empresa, é querer vender a mesma coisa para todo mundo. Né? Você tem ali um modelo de proposta único e você manda aquela proposta para todo mundo. Né? No meu caso, eu tinha uma proposta muito completa, uma proposta com muitas páginas, por exemplo, uma proposta desse tipo aqui, ó. É uma proposta muito grande, né? E eu mandava essa proposta para todo mundo. Né? Qual o problema com essa proposta? Nenhum, a proposta não tem nenhum problema. A questão é que se eu mandar uma proposta grande dessa, toda detalhada e etc., para um cliente pequeno, eu estou falando de um cliente que tem 5 máquinas, 7 máquinas e assim por diante, eu não vou conseguir fechar o contrato, porque ele vai achar muito complicado para a situação dele. E se eu pegar uma proposta muito simples e mandar para um cliente, aquela proposta que, por exemplo, só tem, né, a linha ali do serviço, a quantidade de máquinas e o preço, por exemplo, uma proposta realmente muito simples, para um cliente que tem uma quantidade de máquinas um pouco maior, né, para um cliente mais estruturado, uma empresa, né, uma empresa de médio, grande porte, ele vai achar simples demais e não vai querer fechar também. Então, basicamente, o que eu fiz, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, é separar os clientes por categorias. Então, para clientes que têm, por exemplo, até 5 máquinas, eu apresentava um tipo de proposta. Para clientes que tinham acima de 7 máquinas, por exemplo, até 15 máquinas, eu apresentava um outro tipo de proposta. E para clientes que tinham acima de 15 máquinas, que eu já entendia que eram empresas, né, de médio porte, um pouco mais estruturadas, eu apresentava uma proposta um pouco mais completa. Às vezes, essa proposta que eu acabei de mostrar, às vezes uma proposta em PowerPoint, com uma apresentação, algo bem informal mesmo, para diferenciar bastante a minha empresa na hora da apresentação, para conseguir fechar. Porque, assim, se você faz uma apresentação para o seu cliente muito fraca, né, o cliente tem uma tendência a não dar valor, a não valorizar o que você está fazendo. E aí ele não vai querer pagar, ele vai querer ficar negociando e barganhando, colocando um preço pequenininho. E não tem como você prestar um bom serviço, né, se o cliente não te remunera da forma adequada. Então, o cliente que quer serviço com precinho, ele normalmente vai colher ele vai contratar um prestador de serviço que não vai prestar um serviço de boa qualidade, porque para você ter uma empresa profissional, que presta serviço de uma forma profissional e etc., é caro você manter uma operação funcionando. Então, é importante você se posicionar de forma correta no seu cliente para você conseguir fechar o contrato pelo melhor preço possível. Mas é o seguinte, antes da gente entrar nessa questão de fazer a proposta, né, que proposta fazer, que preço cobrar e assim por diante, é importante a gente ver assim, o que acontece, né, o que tem que ser feito antes da proposta, tá bom? Porque a parte da proposta é a parte final, é a última parte. Né? O que vem antes da proposta que é importante, é justamente tudo o que você faz antes que vai garantir que você consiga cobrar um preço bom lá no final, tá bom? Então, assim, antes de você construir a casa, né, antes de você construir a sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a sua base, né? Você tem que fazer ali a estrutura da sua edificação, né? Nenhuma casa vai crescer em cima de areia, entendeu? Não vai funcionar. Então, você não adianta querer ir para o final se você não faz a base antes. Então, tem que fazer a base. Então, assim, eu vou escrever aqui esses pontos que eu acredito que é importante, não pretendo me estender muito nisso, mas é te mostrar que, assim, olha, você às vezes não está fechando o contrato porque às vezes você não está fazendo a base, né? Você não está fazendo aquele trabalho de base. Então,
quando você solidifica isso, né, quando você faz ali o terreno para construir a sua casa em cima, você pode ter certeza que você não vai fazer só uma casa. Você pode fazer uma casa de 1 andar, de 2 andares, de 13 andares, e assim você vai construindo o seu negócio de forma estruturada, tá bom? Eu vou colocar a lista aqui bem... vou colocar a lista aqui bem... a letra aqui grande para ficar fácil de ver, tá bom? Bem, para quem não me conhece, vou aproveitar enquanto eu estou fazendo aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Alessandro, eu já tive empresa de refrigeração, hoje eu já não tenho mais, né? Hoje eu tenho uma empresa de software que chama EasyServe, é um sistema online para gestão para agendamento de serviços. Você emite ordens de serviço para o seu cliente e faz o agendamento do serviço. Mas do ano de 2010 até final de 2016, eu fui sócio fundador de uma empresa chamada Doutor Clima. Essa empresa a gente prestava serviços de higienização de ar-condicionado e também contratos de manutenção preventiva. Eu comecei de 2010 até 2012, eu trabalhava basicamente com obras, né? Então eu fazia a instalação, acredito como todo mundo, e não mexia com contrato porque eu não sabia trabalhar com contrato, eu não tinha conhecimento nenhum da parte de contrato. Na verdade, eu caí na área de refrigeração meio que por acaso, né? Foi um acontecimento assim que me levou para a área de refrigeração, porque eu sempre trabalhei na área comercial, na área de tecnologia, tanto é que eu voltei para a área de tecnologia quando eu fundei a EasyServe. Mas a minha empresa de ar-condicionado, a gente começou com prestando serviços de instalação, e aí no primeiro inverno eu quase quebrei, porque obviamente eu não sabia que o mercado ficava tão ruim. Minha empresa era em São Paulo, então esfriou, e aí o mercado aí ficou muito ruim, né? Não tinha serviço, não tinha nada, e aí eu percebi que eu precisava ter contratos de manutenção preventiva, e aí eu comecei a correr atrás de contratos de manutenção, aprender e etc. Eu não sabia absolutamente nada, não sabia nada de lei, de norma, não sabia como cobrar, eu não sabia absolutamente nada, e aí eu tive que ir de pouquinho em pouquinho aprendendo. Vale lembrar que em 2010 não era internet, não era igual hoje, né? Não tinha tanta oferta de conteúdo, cursos, não era tão fácil assim, né? Ou você ia lá para o Senai para aprender, ou alguém te passava, né? No meu caso, foi o meu próprio cliente que me ensinou a trabalhar com um contrato no primeiro cliente que eu fechei, primeiro contrato que eu fechei. Mas depois que eu aprendi, eu não parei mais, e uma coisa que eu só fui melhorando e me aperfeiçoando, tanto é que depois de 2012 em diante eu não trabalhava mais com instalação, e eu trabalhava só com serviços de higienização e também com serviços de contrato. Então, para os clientes que gostavam do serviço de higienização, na verdade eu entrava no cliente com esse serviço de higienização, e aí depois eu oferecia uma proposta de manutenção preventiva. Então eu acredito que tudo que eu usei na minha operação, né, vocês podem aplicar na operação de vocês. Eu expandi a minha empresa para franquias, cheguei a ter 25 filiais no país, e aí depois, como eu falei, eu realmente decidi mudar o rumo da minha vida e investir em outro segmento, que hoje é o que eu faço, que é o meu ganha-pão hoje. Mas eu estou aqui hoje compartilhando isso com vocês. Se você achar que é interessante colocar em prática na sua empresa, né, você coloca. Se não, eu acho que vale a pena, de toda forma, adquirir conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, a gente precisa primeiro fazer o quê? Né? Precisa preparar o negócio, né? Você tem que preparar a sua empresa para fechar contratos, certo? E aí aqui você precisa fazer isso em que sentido, né? Em que sentido? Primeira coisa, no meu ponto de vista, né, eu posso estar errado, mas eu acredito que tudo começa com conhecimento, ok? Sem conhecimento, você não vai chegar a lugar algum. Então, você precisa adquirir todo o conhecimento. Eu estou falando de conhecimento técnico, conhecimento jurídico, conhecimento legal, conhecimento específico, tudo que você puder adquirir de conhecimento sobre o seu mercado. Então, por exemplo, olha, eu quero trabalhar só com contratos VRF, eu quero trabalhar só com contratos Schiller, eu quero trabalhar só com contratos de automação.
Então, você tem que ter esse conhecimento específico sobre isso, tá? Não adianta você querer pegar um peixe do qual você não está preparado, né? Você está num barquinho pequenininho querendo pegar um peixão. Não vai funcionar, você não vai conseguir, entendeu? Então, eu falo por experiência própria. Eu batia na porta de clientes grandes, querendo fechar grandes contratos, mas quando o cliente abria a oportunidade para mim, abria a porta e falava, não, Alessandro, vem cá para a gente bater um papo, eu não tinha condição de atender aquele cliente. Então, o primeiro passo é realmente você trabalhar essa questão de conhecimento. Assim, é essencial você trabalhar em cima disso. Tá? Então, adquira o máximo de conhecimento que você puder para você se preparar. Quanto mais você sabe, mais você ganha. Essa é a regra. Tá? O próximo item é imagem. Tá? Não basta você parecer, né? Não basta você parecer que sabe. Né? Desculpa, não basta você saber de alguma coisa. Né? Você tem que parecer que sabe. Também não adianta nada você ser super técnico, ter super conhecimento, só que aí quando você chega no cliente, ele olha para você e a forma como você se apresenta não passa credibilidade. Então é fundamental você investir na sua imagem. Né? O que é investir na sua imagem? É você ter um site profissional, é você ter cartão de visita, é você chegar no seu cliente com crachá, com uniforme, seu carro está limpo e adesivado, né, você ter uma apresentação da sua empresa, ou seja, então tudo isso constrói a imagem de uma empresa profissional, entendeu? Vou dar um exemplo, sei lá, você está o cliente, aí vai lá a manutenção oficial da Carrier, por exemplo. Você acha que os caras vão lá de qualquer jeito no cliente? Não vão, entendeu? Ah, Alessandro, mas é uma grande empresa. Não importa, você pode, dentro das suas condições, cuidar da sua imagem, entendeu? É uma opção, assim, você pode ir com uma camiseta polo com o loginho da sua empresa ali, já tenho certeza que vai vai estar na frente de muitas empresas que vão nesse mesmo cliente de qualquer jeito, entendeu? Então, isso agrega muito valor, porque o cliente ele quer alguém profissional, né? Ninguém quer contratar um serviço de baixa qualidade, tá? Outro é a questão do relacionamento, é investir em relacionamento com o cliente, com os clientes que você quer fechar, entendeu? Porque quanto mais o cliente vê você, quanto mais ele tem contato com você, mais fácil fica de fechar o contrato, tá? Porque é difícil você fazer um estranho comprar de você. Então, quanto mais confiança você passa para o cliente, melhor. Formas que você pode fazer isso. Poxa, fazer um e-mail marketing para os seus clientes, para estar sempre mandando conteúdo para eles, sempre estar mandando novidade para eles, entendeu? Você pode usar o seu perfil do seu Instagram de forma profissional. Um exemplo, eu vejo muita gente usando o Instagram, mas é para se relacionar com o mercado e não com clientes. Então, assim, ele posta coisas para que outras empresas de ar-condicionado vejam e não o cliente. Né? Se você tem uma empresa de ar-condicionado, o ideal é que nenhuma outra empresa de ar-condicionado siga o seu perfil, porque não é para eles que você quer mostrar o seu serviço, não são eles que vão comprar, eles são o seu concorrente. Você pode seguir para se espelhar ou ter alguma empresa que você admira, que você, né, gosta do trabalho, ou que até um parceiro e etc. Mas você tem que focar sempre em direcionar a tua mensagem, o teu conteúdo, para quem vai comprar o seu produto, para quem vai comprar o seu serviço. Tá? Outra ferramenta muito boa que você pode usar também, e custa nada, é o Google Meu Negócio, que é aquela que mostra o review, né? Quando digita no Google ali o nome da empresa, já aparece do ladinho as fotos da empresa, né, o endereço, ou seja, aparece tudo sobre a empresa. Então, isso e o cliente ele já pode ver alguns reviews da sua empresa. Então, tudo isso contribui para desenvolver o relacionamento da sua empresa. Então, assim, uma vez que você tem isso, né, fica muito mais fácil de você vender para o seu cliente. Então, assim, você já construiu, né, você já tem uma base bacana para trazer clientes para você, entendeu? Não sei se é o seu caso hoje, por exemplo, se você pode ter um pontinho comercial, tenha, porque vai agregar muito valor. Se você não pode ter um ponto comercial, né, procure ter a imagem
mais profissional possível para passar para o seu cliente. Mesmo que você fale, não, a gente não tem escritório, a gente trabalha de forma remota, né? Nossas equipes são remotas. Não tem nenhum problema. Quando eu comecei, eu também não tinha escritório, eu trabalhava na casa da minha mãe. E só depois eu fui conquistar o meu primeiro escritório. Tá? Então, assim, as coisas... se você tem grana para investir, beleza, mas eu acredito que com a maioria das pessoas não é assim, tá? Vamos lá, uma vez que você fez isso, né, você trabalhou seu conhecimento, você cuidou da sua imagem, né, por favor, não bate na porta do cliente se você não trabalhou esses 3 pontos, tá? Porque aí o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você vai chegar no cliente para oferecer uma proposta de contrato, mas aí você não entende nada sobre contrato, ou não entende dos equipamentos que fazem parte do contrato. Aí você não tem uma imagem profissional, o cliente olha para você e não bota uma fé. No terceiro, você não tem nenhuma ação de relacionamento com o cliente. Aí o cliente não fecha com você vai se frustrar achando que não dá para trabalhar com contratos. E, na verdade, não é isso, né? Se você for, por exemplo, perguntar para os clientes, o cliente vai falar para você exatamente o contrário, que não tem empresa boa no mercado. É mais ou menos isso assim. Ele fala assim, não tem empresa boa no mercado, já é a terceira empresa de ar-condicionado que a gente contrata aqui, nenhuma presta. Então, tem que observar assim, como o outro te vê. Tá? Isso não tem nada a ver com querer ser melhor do que os outros, ou não, é uma questão de comércio. Comércio é assim. Né? A gente, quando vai comprar, a gente quer comprar na melhor loja, a gente quer ter o melhor carro, a melhor roupa. É uma questão de comércio. E o seu o seu produto, né, é você, é a sua imagem profissional, o seu conhecimento, é a forma como você se relaciona com os seus clientes. Então, quanto mais você trabalhar isso, desenvolver isso, mais fácil fica para você fechar e conquistar contratos. Tá bom? Ponto 2, né? Aí sim, você fez a base, né? Vamos para o 1 agora, né? Que é o quê? Você definir o seu perfil de cliente ideal. Por que definir o seu perfil de cliente ideal? Porque todo mundo não é o seu cliente. Né? Você tem que ter isso claro, que todo mundo não é o seu cliente. Não é porque a empresa tem um ar-condicionado que ele eventualmente vai fechar com você um contrato. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, o meu perfil de cliente ideal de contrato eram construtoras. Eu trabalhava focado em construtoras. Né? Esse era o meu perfil de cliente ideal. Mas logo quando eu comecei a vender contrato, não era empresas menores, era salão de cabeleireiro, era casa lotérica. Eu queria esses clientes pequenininhos, porque eu queria ter uma grana mensal para pagar meu escritório, pagar funcionário, entendeu? Pagar prestação de carro. Era um outro momento. Então, eu conhecia... Por exemplo, na mesma rua onde era o meu escritório, tinha uma outra empresa que o perfil de cliente dele ideal era só prédio. Ele só trabalhava com prédios, assim, ele só atendia, né, administradores de condomínio. Ele não trabalhava com os clientes que eu trabalhava, por exemplo. Então, assim, você tem que definir o perfil de cliente ideal. Por exemplo, se você é especialista em chiller, por exemplo, poxa, eu só vou trabalhar em empresas que focam em chiller. Né? Se o meu conhecimento aqui, né, me limita nesse momento a trabalhar só com split, poxa, então vamos procurar clientes que têm esse perfil. Né? Então, assim, não querer sair dando tiro para todo quanto é lugar. Não funciona isso. Tá? Então, assim, alguns pontos eu não posso fazer isso para você. Então, assim, vou dar alguns pontos que você pode utilizar, colocar em prática aí na sua empresa para você definir o seu perfil de cliente ideal, tá? No meu ponto de vista, uma coisa é comum para todo mundo, tá? Que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: o ar-condicionado tem que ser importante para o cliente, ok? Ele tem que ser importante para o cliente. Porque o que acontece? Se o aparelho de ar-condicionado não é importante para o cliente, ele não tem por que querer fechar contrato. Vou te dar um exemplo. Você pega um cliente que tem um servidor, né? Tem um servidor dentro da empresa, e nesse servidor tem ar-condicionado. Se o ar-condicionado parar, o servidor dele vai parar. Logo, a empresa inteira dele vai parar. Ou seja, o nível de prioridade que ele dá a um bom serviço de ar-condicionado é completamente diferente
para um escritório de contabilidade que tem 2 aparelhos de ar-condicionado, ou 5 aparelhos de ar-condicionado lá. E que, se o aparelho de ar-condicionado parar, eles simplesmente vão lá abrir a janela. Então, assim, tem que buscar clientes em que a empresa, o negócio do cliente dependa do ar-condicionado. Né? Então, você pega, por exemplo, uma loja de shopping. Sem ar-condicionado, a loja praticamente fecha, porque nenhum cliente vai querer entrar na loja, né, para ter uma experiência de compra, né, para comprar um sapato, para comprar uma roupa, para comprar um presente, né, numa loja que vai ter um monte de lâmpada, a loja super quente, abafada, né, todo mundo suando ali, a loja não funciona. O cliente ele entra em desespero, ele precisa ter um serviço imediato para ir lá e resolver aquilo. E aí é onde entra um contrato de manutenção preventiva. Por exemplo, um exemplo de cliente pequeno, né, que tem muito para fechar e eu gostava de atender bastante também, é farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação não funciona sem ar-condicionado, ele precisa do ar-condicionado. E assim por diante, ou seja, então eu acredito que, às vezes, a gente bate na porta para vender, por exemplo, para vender carne para quem é vegetariano, ou seja, se o cara não... é um ambiente, é um local que não dá importância, não adianta, não vale a pena bater na porta desse cliente, não vale a pena apresentar uma proposta, não vale a pena perder tempo com esse perfil de cliente, porque, obviamente, não vai dar muito resultado, nenhum, entendeu? Então, assim, a estratégia, você tem que usar ela em clientes que efetivamente vão trazer negócios para você, tá? Então, outra coisa, a quantidade de máquinas. Eu acredito que isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, quanto maior a quantidade de máquinas no cliente, mais fácil ele precisa de um plano de manutenção. Por quê? Porque quem tem ar-condicionado tem problema. Em algum momento o aparelho dele vai começar a pingar água porque está entupido o dreno. Em algum momento o aparelho dele vai começar a cheirar mal porque a serpentina está suja, porque o filtro está todo sujo. Né? A máquina vai perder rendimento, a máquina pode começar a fazer barulho. Então, assim, quanto mais máquinas o cliente tem, mais necessidade ele tem, de ter um serviço. Então, outro item, quantidade de pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas, mais reclamação, né? Imagina um escritório que tem 50 pessoas. O ar-condicionado começa a dar defeito, vai começar a ter reclamação, a empresa vai perder produtividade, né? Os funcionários vão começar a ficar irritados e tudo mais, ou seja, não é legal, entendeu? Então, o cliente ele vai ter uma certa urgência, né? Ele vai ter urgência em resolver isso, tá? E, por último, que eu acredito que é um critério que eu colocava, você pode não usar isso aqui se você quiser, que é a questão de distância. Né? Distância. O meu escritório ficava em São Paulo, né? Santo Amaro, Zona Sul. Eu não gostava de fechar clientes em Alphaville, por exemplo. Eu não gostava de fechar clientes em Osasco, por exemplo. Eu não gostava sequer de atender clientes no centro da cidade, porque era muito longe. Né? Era muito longe. Não tinha... Não fazia sentido eu ficar indo atender cliente em Alphaville, sendo que eu tinha clientes na Vila Olímpia, na Chácara Santo Antônio, no Brooklyn, né, nos Jardins, em regiões mais próximas, entendeu? Ou seja, isso tempo é dinheiro, é distância, é KM, é tempo da equipe, ou seja, envolve uma série de coisas eu realmente não gostava. Então, eu colocava isso como critério, entendeu? Às vezes poderia parecer uma boa oportunidade, mas quando eu via a distância, não valia a pena. Por exemplo, eu fechei um contrato de 10 máquinas em Alphaville, né? Poxa, tem todo o deslocamento, chegar no cliente, tudo isso demora. Ou seja, se a minha equipe fosse para lá, provavelmente no dia já não dava para fazer mais nenhum serviço. Né? Se tivesse que voltar no dia seguinte, era mais complicado ainda. Então, eu, com o tempo, assim, eu comecei a limitar isso, porque o meu perfil de cliente ideal, né, ele tinha que ter essas coisas, né, eu buscava isso. E aqui você pode colocar mais coisas, se o ambiente é mais poluído ou não, se sujo ou não, por segmento de mercado, por faturamento de empresa, por tipo de máquina, ou seja, você pode ir só ajustando isso. Então, o ideal é você sentar, né, pegar aí um papel, aí uma caneta e começar a pensar, poxa, qual é o perfil de cliente que eu quero atender? Quem é o cliente que eu quero atender? E não
E não fazer isso aleatoriamente, do tipo, apareceu um contrato e você vai lá, olha o cliente, às vezes nem é o perfil de cliente que você atende, entendeu? Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Porque quando você... Então, estamos falando de comércio, né? Você vender os seus serviços, tem que vender para os clientes que têm probabilidade de valorizar o seu serviço e pagar mais pelo seu serviço. Tá? Essa é a lógica. Tá bom? Então, uma vez que você faz isso, né, eu acredito que você, né, vai construindo aos poucos um formato de trabalho que vai te permitir ser mais assertivo lá na frente. Tá bom? Então, pensa aí qual é o perfil de cliente que você quer atender, né, e não vale falar, não, qualquer um que me contratar. Puxa, não é bem assim. Né? Às vezes pode ser um super prejuízo. Vou te dar um exemplo. Eu fechei uma vez um contrato com a Protege em São Paulo. Para quem não conhece, Protege é de carro forte. E aí o meu escritório ficava na Rua Laguna e eles ficavam ali perto da Marginal já, assim, super pertinho do escritório. Só que assim, era uma empresa de transporte de valores, era super burocrático de atender. Né? Minha equipe chegava no cliente 9 horas da manhã, né? Ou 9 horas da manhã o pessoal estava lá na porta, mas às vezes eles deixavam entrar só meio-dia. E o pessoal tinha que ficar lá esperando, não podia mandar para nenhum outro cliente. O pessoal ficava com o carro lá parado, ficava todo mundo parado, esperando para entrar no cliente. E aí depois entrava, meio-dia, aí tinha que passar por revista, um monte de coisa. Aí ia trabalhar, um ambiente não muito agradável, porque você tinha que trabalhar com o pessoal armado atrás de você o tempo todo, porque o lugar é cheio de dinheiro. Então parecia que você estava dentro de um banco, assim, sabe? E aí você estava fazendo um serviço, aí daqui a pouco, não, espera um minuto, vocês precisam sair. Aí do nada eles pediam para você sair, aí você tinha que sair do lugar. Aí chegava lá, ficava mais... Pô, às vezes para você fazer 5 máquinas no cliente, você ficava o dia todo. Às vezes você nem conseguia fazer uma máquina, 2 no cliente, sabe? Assim, era super complicado. Ou seja, a gente começou a atender, porque era um contrato que tinha uma possibilidade de expandir, porque eu atendi uma base, eu poderia expandir para atender mais bases, mas no final das contas não valia a pena, porque era estressante, ficava a minha equipe o tempo todo lá, né? Você fazia uma programação na sua empresa, a equipe hoje vai fazer Protege. São 20 máquinas lá. Ó, pessoal, vocês vão começar às 9, quando for 6 da tarde, acabou esse cliente aí, viu? Vamos matar o cliente hoje, para amanhã a gente ir para outro cliente. Aí daqui a pouco o pessoal te ligava e falava assim, ô Ale, não vai dar para terminar hoje não, cara, porque os caras não querem deixar a gente entrar. Né? Então, assim, poxa, não é bem assim, né? Quando você não tem nenhum contrato, você até pode pensar assim, qualquer um que me contratar, tudo bem. Mas quando você começa a ter uma quantidade de contratos, eu vou mostrar para vocês que não é coisa de outro mundo você conseguir ter aí 10 mil, 15 mil por mês de contrato, né? Eu tenho gente tem gente do meu treinamento, né, que já está com um cliente só, tem 25, 30 mil em um único cliente. Né? Então, assim, tranquilamente, assim, com um trabalho sério, estruturado, num período aí de 1 ano, né, você está faturando muito mais do que isso. Né? E aí você começa a ter esse tipo de critério, entendeu? Você começa a ter esse tipo de critério. Você vai começar a falar, poxa, esse cliente já não vale mais a pena, porque é melhor pegar outro tipo de cliente. E assim por diante. Bem, feito isso, agora você vai para... como conseguir os clientes. Né? Então, você sabe, você já, né, você já se preparou, você já definiu quem é o cliente que você quer atender, e agora você tem que conseguir clientes. E aí, quando a gente está falando de conseguir clientes, estamos falando de 2 formas. Né? Você tem 2 formas de fazer isso. Tá? Uma, você vai atrás do cliente. Né? Então, assim, ó, você vai atrás do cliente, né? Você procura o cliente, ou você procura o cliente, ou o cliente procura você. Tá? Então, a gente tem aí, basicamente, essas 2 formas. Formas de você procurar o cliente. Eu, particularmente, não gosto de fazer ligação fria, ou seja, ligar para empresas que
não te conhece, você ligar e oferecer o serviço. Oi, tudo bom? Eu sou o Alessandro, aqui da empresa tal, a gente trabalha com manutenção, gostaria de saber se estão precisando de alguma coisa, etc. Eu não gosto de fazer esse tipo de trabalho, porque assim, você cai de paraquedas no cliente e assim, pelo menos para mim, eu estou falando aqui da minha experiência pessoal, para mim é uma coisa que nunca funcionou. Tá? Nunca funcionou, nunca gostei de fazer, porque às vezes você está pedindo uma reunião com um cliente que você nunca nem viu o cara, aí você chega lá, o cara fala assim, não, tá bom, vem aqui. Aí você chega lá, o cara tem um monte, sabe, tem nada, tem umas máquinas nada a ver, o ambiente nada a ver, entendeu? Então, assim, às vezes pode ser uma perda de tempo. Então, eu prefiro validar, olhar o cliente de alguma forma. Tá, validar o cliente de uma forma. Então, assim, a forma que eu gosto de fazer isso aí é a seguinte forma, ó, é usar o Google Maps. É a forma que eu gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Que é o seguinte, você vai entrar no Google, ok? Você vai entrar aqui no Google Maps e aí você vai fazer o seguinte. Então, você vai entrar aqui no Google Maps e aí você vai digitar um bairro, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui Pituba, tá? Que é um bairro aqui de Salvador. E aí, ó, você está vendo esse botãozinho aqui, ó? Aqui no meu tá em inglês, tá? Mas no seu também vai ter aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Você vai clicar esse botãozinho aqui, ó, ele vai bloquear o bairro, ó. Ele vai bloquear todo o bairro, ó. Então você pode colocar o bairro que você quiser, aí, preferencialmente os bairros comerciais. E aí você vai colocar o quê? Você vai escrever um tipo de negócio que você tem interesse. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui academia, né? Por que eu coloquei academia? Academia entra no meu critério. Lembra do critério que eu falei? Ele tem quantidade de máquinas, quantidade de pessoas, ou seja, e o cliente não vive sem ar-condicionado. Não dá para imaginar uma academia no período entre 6 e 7 da noite com ar-condicionado com problema, né? Os clientes não vão querer fechar, entendeu? Então, qual é a sacada? Eu entro aqui e fico olhando, eu venho aqui e fico pesquisando os clientes. Olha, ele vai me marcando aqui todos os clientes do bairro, entendeu? Então, eu vou clicando aqui e aí eu tenho a oportunidade de olhar esses clientes. Então, por exemplo, está aqui, ó, Smart Fit Pituba. Ah, aqui já tem, deixa eu ver. Isso aqui não, deixa eu ver essa outra aqui. Ó. E aí eu posso ver, tem lugar que dá para você ver por dentro, tudo por dentro, às vezes dá para você ver a rua. Então, por exemplo, ó, já estou vendo que tem um piso-teto aqui, tem uma máquina, você consegue, ó, tem outro aqui, você consegue já dar uma olhada no perfil do cliente para ver se ele, poxa, é legal de atender ou não, entendeu? Então, pego aqui essa outra aqui, ó. Ah lá, eu olho aqui por fora também, ó, eu consigo clicar aqui. E aí eu vou olhando o ambiente, ó, lá dá para ver por dentro da academia. Então, olha, eu já consigo olhar aqui, ver os equipamentos que tem. Então, você poupa seu tempo e aí você vai fazer o quê? Uma lista de prospecção. Vai pegar aqui, né, porque aqui tem os dados do cliente, ó, vai ter o telefone, o endereço, tem tudo. E aí sim, você vai ligar para ele e vai falar, ó, tudo bom, eu tava aqui na rua, eu vi, estava olhando sua academia, vi que você tem uma X quantidade de equipamentos, está precisando de alguma coisa, está precisando de ajuda com alguma coisa, tem algum aparelho de ar-condicionado seu que está pingando água, que está com mau cheiro, ou que não está funcionando legal, né, está sendo bem atendido pelo seu prestador de serviço atual, você pode, né, ir oferecendo e conversando com o cliente ali para agendar uma visita. Né? Normalmente eu oferecia um negócio chamado avaliação gratuita, você ofereceu uma visita para o seu cliente e aí lá você vai lá e apresenta uma proposta. Tá? Esse é um formato, eu gosto muito desse formato, acho que funciona muito. Outro formato é você o quê? É aproveitar as oportunidades do dia a dia. Poxa, como assim? Ah, uma clínica odontológica te ligou, fechou com você uma preventiva. E aí você foi lá no prédio, e é um prédio só de médico, por exemplo, que só tem consultório. E aí você foi lá, prestou o serviço, tá ok? Você foi lá, prestou o serviço, terminou o serviço, e aí você vai embora. Né? E isso eu acho um puta vacilo, porque é o seguinte, você já está no prédio, é difícil você entrar nos lugares. Entendeu? Se você fosse lá, bater na porta e falar assim, eu posso entrar aqui para fazer uma panfletagem, o pessoal não deixa. Né? Pelo menos comigo ninguém deixava. Então, quando eu estou lá, o que acontece? Por exemplo, se eu estou num andar, eu já saio daquele andar entregando o meu folheto, entregando o meu cartão, entregando o meu material, já tento encaixar algum serviço, já pergunto se está precisando de alguma coisa, já deixo lá o material
do meu contrato, que eu já vou mostrar como eu fazia isso. Então, assim, eu acredito que essas duas, né, esses dois formatos funcionam muito. O que eu não gosto, realmente, eu acho que realmente que não funciona muito, é pegar uma lista qualquer e sair ligando para cliente, uma atrás do outro, como se fosse tentando fazer as pessoas agendar com você, né, um horário para você ir lá visitar. Outro formato é você, né, fazer o cliente procura você. Como é que faz isso? É com anúncios, tá? Anúncios. E aqui a gente tem 3 anúncios, né? Você pode anunciar no Google, você pode anunciar no Facebook e você pode anunciar no LinkedIn. São 3 canais para 3 situações diferentes. No Google, você vai anunciar para quem, né, quem sabe que precisa. Ou seja, a pessoa está procurando pelo serviço, ela está procurando por uma instalação, ela está procurando por uma manutenção preventiva, ela está procurando por limpeza, por corretiva, ele está procurando. Então o cliente entra lá, empresa de manutenção preventiva no bairro tal. Então assim, ele está lá já. Ele vai entrar no seu site, vai conhecer a sua empresa, vai conhecer o seu perfil e etc. E aí ele vai entrar em contato com você. Tá? A mesma coisa é aqui no Facebook. Só que a diferença do Facebook é que o objetivo do Facebook você não pode ser vender diretamente. Né? Não que seja um problema, mas é um cliente que normalmente não está procurando por aquilo. Né? O cliente do Facebook ele não é igual ao Google, que assim, eu estou com uma urgência. Por exemplo, o ar-condicionado começou a pingar às 3 da manhã, no outro dia ele está desesperado, já procurando alguém para corrigir o problema, entendeu? No Facebook, você faz exatamente o contrário. Você explica para o cliente que se ele não limpar o ar-condicionado dele, ele vai ter problema de pingar água à noite. Então, lá no Facebook, você tem que ter uma pegada mais educativa, vamos dizer assim, para mostrar para o cliente que se ele não fizer aquilo, pode acontecer X coisas. Se não limpar o ar-condicionado, pode cair o rendimento, pode aumentar o consumo de energia. Se ele não limpar o ar-condicionado, pode gerar fungos e bactérias na empresa dele, deixando os funcionários doentes. Ele pode ter fiscalização e pode ser multado. Ou seja, o objetivo ali é você mais educar. Então, não espere um resultado direto. Se você quer uma coisa direta, mais imediata, eu recomendo você ir para cima do Google, tá? Então, aqui, para quem sabe que precisa é no Google, para quem nem sabe que precisa é no Facebook, tá? E aqui no LinkedIn, por que eu coloquei no LinkedIn? LinkedIn é uma rede social profissional. Então, se você tem foco em contratos de grande porte, então eu recomendo você entrar no LinkedIn e procurar, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui no perfil, peraí. Então, aqui, ó, se você entrar aqui no LinkedIn aqui, e você digitar aqui, ó, por exemplo, ó, Facilities, por exemplo, né? O que é Facilities? Facilities é de quem é o profissional que cuida da parte predial, né? Da manutenção das empresas. Então, por exemplo, eu entrei aqui, aí está lá aqui, ó, aqui é uma vaga de emprego, ó, Procurement e Facilities Specialist. Ou seja, essa empresa aqui daqui, que eu não sei nem o que essa empresa faz, não sei onde, é em São Paulo. Então, por exemplo, essa empresa aqui, ela lá dentro dessa empresa, ela tem um profissional só para cuidar da parte de compras e manutenção. Então, é um cliente que eu vou entrar em contato, porque provavelmente ele tem esse tipo de demanda lá, ele precisa desse tipo de serviço, tá? A empresa tem, né, de 11 a 50 funcionários, é do ramo de alimentos e bebidas. Poxa, então ele deve ter esse tipo de demanda. Outro aqui, ó, analista de facilities, ou seja, quem é que fica contratando prestador de serviço. Isso aqui é loja de roupa. Então, assim, precisa de empresa de ar-condicionado. Ou seja, aqui eu vou achando empresas que possuem esse tipo de profissional que contrata empresas de prestação de serviço. Não só de ar-condicionado, mas todo tipo de prestador de serviço. Manutenção, limpeza, uma jardinagem, uma série de outros serviços. Então, é um lugar bom para você fazer o quê? Você fazer anúncios, porque você vai aparecer para esses profissionais aqui e aí eles podem ter interesse aí na contratação do seu serviço. Tá? Só complementando aqui essa questão do Google, tanto eles aqui, né, do Google, do Facebook, dos anúncios, né, você vai fazer o quê? Você vai fazer um anúncio
para esse pessoal cair no seu site. Esse aqui é um exemplo de site. Então, você vai direcionar ele para a página, para a sua página da sua empresa, e aí vai ter lá um textinho simples. Não recomendo fazer sites com textões, coisas enormes, porque ninguém lê. Tá? A verdade é que ninguém lê, o cliente não lê. Ele vai entrar aqui, ele vai procurar o quê? Uma coisa é botão para contato. Então, por isso que tem aqui, ó, agenda atendimento aqui, o telefone da empresa aqui, formulário aqui, né? E aqui é contato, tá? Porém é o seguinte, esse pessoal aqui de facilities, etc., aqui é uma outra pegada de contrato, tá? Não é muito objetivo desse vídeo aqui falar sobre isso, porque a gente está falando já de contratos de grande porte, contratos PMOC, etc., e o objetivo aqui é te trazer uma estratégia simples para você colocar no seu dia a dia, né, no dia a dia da sua operação, para você fechar contratos com os clientes que você já atende no seu dia a dia. Porque é o seguinte, todo dia você tem a oportunidade de fechar um contrato. Todo dia não, desculpa. Todos os meses você tem oportunidades de fechar contrato, muitas vezes com os clientes que você já atende. E às vezes você vai lá, você faz a preventiva, né, depois vai embora e o cliente daqui 3, 6 meses está fechando um contrato com uma outra empresa só porque a outra empresa foi lá, ofereceu e você não ofereceu. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, grandes contratos. Tá? Só para, se for esse seu objetivo, eu recomendo essas 3 redes sociais aí para trabalhar essa questão de publicidade. Então, basicamente, ou você vai atrás do cliente, ou você, né, o cliente procura. Obviamente, eu acredito que isso aqui, você ter a combinado, né, você fazer as duas coisas, vai te trazer resultados muito mais rápidos. Né? Tanto você ir atrás dos clientes, né, então, tem clientes do dia a dia, são os clientes locais, né, farmácia, pet shop, academias, ou seja, tem uma série de clientes que você pode, no seu dia a dia, lojas, que você consegue fechar aí contratos de manutenção preventiva, tá bom? Online vai te trazer muitos resultados, mas é importante você, como eu falei, você ter isso aqui antes, ó. Você tem que fazer a liçãozinha de casa, tá? Porque o cliente ele vai cair no seu site tem que ser legal, tem que ser profissional, vai ligar na sua empresa, vai agendar uma visita, então tem que fazer a coisa muito bem feita, porque senão você vai queimar dinheiro com publicidade e não vai ter resultado, tá bom? Beleza, e agora vamos para a parte final, que é o seguinte, é a proposta. Então você fez lá, você conseguiu o cliente, você achou os clientes, o cliente ficou interessado no seu serviço, você vai ter que apresentar uma proposta. Então é o seguinte, qual é o problema, né? Como eu já falei no início, né? A maioria fica apresentando a mesma proposta para todo mundo. E isso é um erro, porque os clientes têm necessidades diferentes. Se você chegar num cliente desse assim de facilities aqui, que nem eu falei, uma grande empresa, uma grande loja, o cara tem lá 30 lojas, ele precisa contratar uma empresa para cuidar de toda a manutenção preventiva dessas lojas e etc. E se chegar lá com uma propostinha simples, né? Bem simplesinha, eu estou falando assim, só colocar lá o valor por equipamento, a quantidade de equipamento, a forma de pagamento, né, e só assim numa folhinha simples, o cliente ele não vai te dar muita importância, ele não vai querer fechar com você porque você não está apresentando uma proposta profissional para ele. Geralmente é um cliente que você vai ter que ir com uma apresentação, né, depois você vai ter que ir lá fazer uma proposta formal, tem que fazer todo um follow-up, ou seja, tem todo um acompanhamento, tem todo um processo para você fechar um cliente desse, entendeu? E da mesma forma que você não pode pegar um cliente que, sei lá, tem 5 máquinas, um escritório de advocacia, uma clínica de estética, né, um cliente, né, pequeno, né, que tem 5 máquinas, ou 3 máquinas, ou 4 máquinas, que você pode fechar também, né, e você fazer uma proposta super completa para ele, 15 páginas de proposta. O cara nem vai olhar, ele vai falar, esse cara tá doido, entendeu? Ele não vai dar importância. Então, o que eu fiz basicamente foi o seguinte, eu separei os clientes, né, em categorias. Então, por exemplo, até quando o cliente tinha até 5 máquinas, eu apresentava de um jeito. Se o cliente tinha até 15 máquinas, eu apresentava de um jeito. E se o cliente tinha de 30 máquinas em diante, né, eu apresentava de outro jeito. E eu acredito que se você aplicar isso na sua empresa, você pode ter muitos resultados, porque funcionou para mim. Eu não tenho nenhum motivo para não
funcionar para você. Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, eu fui olhar em outros mercados, na verdade, eu fui olhar no mercado americano, como é que as empresas de lá trabalhavam, e aí eu vi esse formato, adaptei esse formato para o mercado brasileiro, comecei a usar na minha empresa, e aí eu fui melhorando, até que ele começou a me trazer muitos resultados, e ele me permitiu ter um faturamento mensal garantido para eu começar a estruturar a minha operação sem ficar me preocupando com instalação, sem ficar preocupando se era verão, se era inverno, ou seja, indifere. Porque o primeiro ponto para você fechar contratos de manutenção preventiva é você ter tranquilidade para trabalhar. Né? É muito fácil falar assim, não, você tem que fechar contrato quando você tem um monte de boleto para pagar no outro dia. Né? Que contrato é o cacete, eu vou fazer instalação aqui mesmo, vou fazer corretiva e pronto, entendeu? Mas quando você quando você começa a fazer isso, você vai deixando automaticamente de correr atrás desse tipo de serviço. Na verdade, você vai parar de disputar preço, ou seja, todo o seu jeito de trabalhar vai mudar. Tá? Então, assim, se você está no mercado já tem um tempo, eu acho que você já tem consciência de como é importante ter contratos de manutenção preventiva. Né? Contratos de manutenção preventiva, no meu ponto de vista, é o que tem de comum em todas as empresas de sucesso do mercado. Ou seja, todas as empresas de ar-condicionado de sucesso, você pode olhar que elas têm contratos de manutenção preventiva. É praticamente impossível você fazer a sua empresa crescer, a sua empresa prosperar com contratos, sem contratos. Né? Você tem que pagar aluguel, funcionários, tem que pagar a prestação de carro, ferramenta, uma série de coisas, né? E não dá para ter toda isso, né? Num mês você tem muito serviço, no outro mês não tem serviço. Aí, você pegou lá uma puta obra, show. Aí depois fica 2, 3 meses só trabalhando com serviços pequenininhos. Aí depois a gente tem inverno, aí ou fica na época de chuva. Ou seja, não dá para trabalhar assim. Né? Você realmente tem que ter uma estabilidade no seu negócio. É como geralmente eu costumo dizer. Quando você trabalha de carteira assinada, eu acredito que vocês já trabalharam, assim como eu já trabalhei também, né? Você trabalha de carteira assinada porque você tem um negócio chamado segurança. Né? Não é nenhuma questão do valor, é uma questão da segurança. Né? Então, assim, você sabe que no final do mês você vai ter lá o seu valor mensal garantido para você pagar suas contas, ou seja, bancar a sua casa, bancar a sua família, né? E quando você trabalha quando você sai do seu emprego fixo para trabalhar de empregado, você vai para trabalhar por conta, né? Você vai com o objetivo de ganhar mais, de ganhar mais dinheiro, né? De ter uma condição de vida melhor. Só que você esquece de assinar a carteira de trabalho da tua empresa, né? A tua empresa também precisa de carteira assinada. Então assine a carteira de trabalho da sua empresa em algum cliente, ou seja, você não precisa ter R$1 milhão de contrato. É claro que eu espero que você tenha, mas se você, por exemplo, se você consegue fechar, por exemplo, 2 contratos e você, por exemplo, tem lá, sei lá, 5 mil, 3 mil, né, de contrato mensal ali, poxa, o que já não faz com isso? Né? Você já paga funcionário, você já paga aluguel, você já paga prestação de carro, se você tem carro financiado, ou seja, você já consegue ter uma estrutura. Eu acredito que é vital, é muito importante. Tá? Eu praticamente, como eu falei, assim, você pode olhar na sua região, pode olhar, pode pesquisar as empresas que estão, né, que têm estrutura, que têm, né, elas têm contratos de manutenção preventiva. Tá? Então vamos lá. Basicamente aqui é o seguinte, eu vou mostrar aqui com um exemplo de um contrato que eu fechei. Geralmente quando a gente vai fazer contrato, que eu falei, é isso aqui, né, aquele contratão assim, né? Nesse caso aqui é um contrato para uma empresa era uma igreja, né, que eu fechei o contrato. E aí aqui a gente tinha, né, foi aquele contrato enorme, né, apresentação da empresa, tudo que você faz, tudo bonitão, todo o seu programa de trabalho, etc, né, tudo certinho. E aqui eu apresentava, né, os preços, as condições comerciais, né. E esse formato, como eu falei, ele funciona muito para quem se você está trabalhando com um cliente grande. E eu quebrava muita cara apresentando esse tipo de proposta para todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu passei a apresentar esse tipo de proposta, que é um negócio que eu fiz inspirado nos Estados Unidos. Isso aqui é um salão de cabeleireiro, tá? É Jacques Giannini, da Avenida Santo Amaro, para quem é de São Paulo e conhece ali a Avenida Santo Amaro. Ele fica lá. Então, eu tinha lá, assim, eram 15 equipamentos, né? Tinha split, piso-teto e cassete nesse cliente.
tá? Eu não sei se os proprietários lá continuam mesmo, né? Quem quiser entrar em contato de repente, oferecer uma proposta, tá aqui o contato, tá? Pode entrar lá. E aí, basicamente, a gente tinha o seguinte, ó. Eu apresentava como isso? Eu fazia uma apresentação, quer ver? Eu fazia assim, quer ver? Peraí, só um minuto. Eu tinha isso aqui impresso, que era o quê? Era um folder, uma apresentação da empresa, né? Era um folheto. Então, eu apresentava ou esse folheto, tinha um outro, na verdade, tinha vários disso aqui, né? Que eu, basicamente era a minha carta de apresentação. Então, eu chegava no cliente e entregava isso para ele, essa carta de apresentação para ele, e aí depois eu já fazia a proposta de serviços usando esse modelo de contrato aqui. Então, em vez de ficar fazendo aquela proposta normal, enorme, eu ia bem direto ao assunto. Então, assim, eu pegava aqui a quantidade, os tipos de equipamentos que eram, né, a quantidade. Aqui tinha aqui toda a parte do contrato, né, do que está incluso, o que não está incluso, etc. E aqui eu marcava conforme o serviço que eu estava vendendo para ele. Então, assim, eu poderia vender um plano mensal, eu poderia vender plano trimestral, ou seja, a cada 3 meses eu voltava para atender. Eu poderia fazer um plano semestral. Lembra que eu falei de fidelização? Eu trabalhava muito em cima disso, ou seja, eu falava para ele, vamos fazer agora. Ele falou, não quero, etc. Poxa, mas daqui 6 meses você não vai precisar de novo? Pô, daqui 6 meses eu acho que eu vou precisar. Então, poxa, vamos deixar já agendado. E eu já fazia ele assinar isso aqui, já deixava prontinho, entendeu? E aí, quando chegava uma semana antes, por exemplo, eu ligava para o cliente e falava, tudo bom? A gente está na hora da gente fazer aquela manutenção semestral, vamos fazer? E aí já estava agendado, entendeu? Então, você pode fazer isso aqui. E aqui eu colocava as coberturas. O que são as coberturas? É o serviço que faz parte do contrato. Então, por exemplo, eu poderia oferecer um contrato que estava só preventiva, eu poderia oferecer um contrato que tinha corretiva. Nesse caso desse contrato aqui, eu ofereci para ele limpeza e higienização, a preventiva e a corretiva. Então, assim, tinha mão de obra para manutenção corretiva e chamados técnicos ilimitados. Então, para esse contrato, né, eu cobrei 14.220 por 12 meses. Estamos falando aí de 1.185 por mês que ele me pagava. Então, isso aqui daria, quer ver? 1.185 dividido por 15 máquinas. Estava cobrando R$ 79,00 por máquina, já incluso preventiva e corretiva, né? Não estava incluso aqui peças. E era um atendimento mensal. Então, assim, esse era um contrato, entendeu? Já colocava ali a data de vencimento do boleto, porque eu cobrava meus clientes todos por um boleto, né? Colocava quem fez a venda, né? Aqui o nome do cliente, aqui isso aqui é o digitalizado, não é no papel, né? A assinatura só está no papel, que não está comigo aqui agora. E aí ele fazia a assinatura aqui dele e pronto. Então, assim, isso aqui pode trazer assim uma agilidade muito grande no seu trabalho. Para quem que eu recomendo fazer isso aqui? Para quem tem acima de 5 máquinas. Tá? Se o cliente tem mais de 5 máquinas, eu recomendo usar esse formato. E se o cliente tem menos de 5 máquinas, que formato é legal usar? O formato ideal é esse aqui, ó, que eu gosto também muito. É esse outro formato aqui, ó, que eu vendi muito contrato com isso aqui. Basicamente, vai lembrar um formato de assinatura. Ou seja, onde eu já tenho calculado o preço por equipamento. Então, aqui eu estou cobrando R$ 43,00 por máquina, se ele for num plano mensal. R$ 49,00 se for num plano trimestral. E R$ 57,00 se for num plano semestral. Aqui tem tudo que está incluso no serviço, tá? Tudo que está incluso no serviço. E aqui o plano escolhido, mensal, trimestral, semestral, condição de pagamento, as formas de pagamento, né? E aqui os termos do contrato, né? Assinatura aqui, tudo certinho para fazer. E aqui os dados do cliente, né? Os dados do cliente, que os dados da minha empresa, né? Os dados do cliente, a programação das visitas. Então, por exemplo, se for mensal, eu vou colocar todo dia 10 de cada mês. Se for trimestral, a primeira visita vai ser agora, a primeira visita vai ser no mês tal, né? E depois a próxima vai ser no mês tal, e assim por diante. Você vai marcando aqui
né, a programação, a data das visitas. E aqui você faz a relação dos equipamentos que fazem parte do plano. Por quê? Porque às vezes você fechou o negócio, dá 6 meses, quando você voltar lá tem mais máquina no cliente, o cliente quer que você atenda. Então é importante você fazer a relação dos equipamentos que tem. Alessandro, de onde você tirou esses preços? Esses preços foram calculados. Tá? Eu tenho uma planilha que eu faço o cálculo de preço do contrato e aí eu sei mais ou menos quanto é que eu posso cobrar. Tá? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem muita variação disso, mas eu acredito que se a sua operação custa aí menos do que 30 mil por mês, você tem um custo fixo aí menor do que 30 mil por mês, por exemplo, dá para você trabalhar aí com valores entre 50 e 60 reais por máquina, mais ou menos, independentemente do tipo de máquina, porque o cálculo ele é baseado em tempo, tá? Então, por exemplo, não importa se você está trabalhando com uma cassete e com uma split, uma é mais difícil do que a outra, então você automaticamente está sendo mais remunerado, porque o cálculo ele é feito por tempo, né? Eu explico isso daqui a pouco melhor. Vamos lá. Então, aqui eu fazia todo esse preenchimento aqui e pronto, né? Eu já fechava o contrato na hora, eu não precisava daquela burocracia toda. Para quem que isso aqui é bom? Poxa, às vezes consultório odontológico tem 3 máquinas, né? Eles precisam de fazer a manutenção preventiva e eles não querem ficar ligando todo mês procurando um prestador de serviço. Então, você não precisa ficar mandando aquela proposta completa, cheia de coisa, e nem aquela proposta bem simples. Você vai fazer o seguinte, você vai lá fazer uma visita no cliente de forma profissional, com uma imagem profissional, com conhecimento, né? Você vai num cliente que você previamente já estudou ele, já conhece, já sabe o que ele precisa e etc. Você vai chegar, vai apresentar um material da sua empresa, um material profissional, numa pastinha, um material legal, e aí você vai apresentar esses formatos de proposta, tá? Isso aqui dá para você trabalhar para esse perfil de cliente, tá? Você, por favor, não me usa esses modelos, esses formatos em clientes de grande porte. Não bate na porta da Coca-Cola e oferece uma proposta assim. Não vai funcionar, entendeu? Não vai te trazer resultado. O cliente não vai ter interesse. É o cliente que está interessado numa proposta, né? Naquela proposta completona, como eu falei, né? Cheio de coisa, etc. Tudo bem detalhado, tudo muito bem especificado. Às vezes assim, ou às vezes até uma apresentação. Quer ver um outro formato de apresentação? Uma apresentação. Cadê? Modelo de apresentação. Uma apresentação bem formal, né? Só um minutinho. Opa. Então, por exemplo, por exemplo, se você vai fazer uma proposta para um cliente bem formal, o ideal assim, é você ir com uma apresentação, por exemplo, isso aqui no caso de contrato PMOC, tá? Vale lembrar, por exemplo, Alessandro, isso aqui vale para PMOC? Vale, porque o PMOC não é o contrato, tá bom? O PMOC é uma exigência legal. Então, é uma coisa que você tem que atender. O PMOC não é o seu serviço em si. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente falava assim, ó, você vai pedir PMOC, eu fazia o xizinho aqui, eu sabia que eu tinha que emitir o PMOC para ele, que tinha que estar dentro de um programa de manutenção, seguindo todas as leis e normas técnicas. O que eu estou acordando comercialmente com o meu cliente indifere, não faz a menor diferença na legislação, para o ponto de vista de fiscal, isso não é problema do fiscal, entendeu? O fiscal, ela quer saber de ter o PMOC. Agora, que tipo de acordo eu tenho com o meu cliente, a forma que foi feito esse acordo, isso indifere, entendeu? Então, esse formato aqui, como eu falei, eu gostava de trabalhar com ele para quem tinha já uma certa quantidade de máquinas. Porque eu sei que era um cliente que podia me pedir coisas. Por exemplo, farmácia de manipulação. Ia me pedir PMOC, ia me pedir análise da qualidade do ar, entendeu? Então, assim, eu tinha ali os serviços que eu ia oferecer para ele e já com os preços de acordo com as coberturas, tá bom? Então, fica aí essa dica. Assim, o PMOC, você pode atender ele, tá? De um jeito ou de outro. Porque o acordo que você está fazendo com o seu cliente, o acordo comercial, ele não tem nada a ver com o que a legislação está pedindo. Tá? A legislação não tem nada a ver com o que você fecha ou deixa de fechar com o seu cliente. Tá? Mas, por exemplo, se eu for bater lá na porta da Coca-Cola, eu não vou com nenhuma dessas duas propostas. Eu vou com esse tipo de proposta. Né? Eu vou aqui fazer uma apresentação, vou explicar o que é o PMOC, eu vou falar por que existe o PMOC,
Eu vou falar qual que é a importância do ar, né, quais são os problemas relacionados à qualidade do ar, ou seja, eu vou contar toda a história do PMOC, eu vou dar exemplos de ambientes que tiveram problema por causa do PMOC, ou seja, eu vou com uma apresentação bem completa, bem profissional, e aí no final eu coloco a proposta, ou seja, eu vou chegar num cliente de uma forma muito profissional, entendeu? O cliente vai falar, puxa, esse cara entende realmente do negócio, é isso que realmente eu estou precisando. Agora, para clientes pequenininhos, se você vai querer apresentar um negócio assim, ele não vai ter interesse, ele não vai ter nem paciência de prestar atenção nisso, entendeu? Porque ele está preocupado lá com o negócio dele, tá bom? Então é muito importante ter atenção a essas coisas, assim, não cometer esse erro de querer vender, apresentar a sua proposta, tudo igual para todo mundo. Os clientes são diferentes, com necessidades diferentes. Então você pode apresentar uma proposta profissional que vai resolver para o seu cliente sem ficar complicando, não precisa complicar. Pode ser simples, não precisa, não tem necessidade de complicar, tá bom? E aqui você vai colocar de acordo com o que o seu cliente precisa. Se você está trabalhando um cliente pequenininho, poxa, vende para ele dessa forma. Então, por exemplo, se o cliente tem 2 máquinas, se, por exemplo, o cliente tem 2 máquinas num plano mensal, vai ficar 43 por máquina, vezes 2, vai ficar R$ 86 por mês o cliente vai pagar. Poxa, é melhor receber R$ 86 todo mês do que você ganhar do cliente R$ 150 uma única preventiva e ele nunca mais ligar para você, né? Então você consegue fidelizar o cliente de uma forma muito tranquila, muito simples, em um formato assim que ele vai achar até interessante. Ele vai falar assim, poxa, que legal isso aqui. Então, assim, se você faz esse trabalho, você desenvolve esse trabalho de vender esses contratos de manutenção preventiva pequenininhos, né? Você consegue aí, em pouco tempo ter um resultado interessante. Então vamos colocar aí que se você, ao longo do período de 12 meses, né, estão falando de um ano, você conseguir fechar 10 contratos de R$ 1.000 cada um, né, você vai ter já um faturamento aí de 10 mil mês. Então, com isso, você consegue já ter grana, né, para estruturar a empresa, né, partindo do princípio que você não tem nenhum contrato. Né, se você tiver contrato já, ótimo. Né, mas vamos partir do princípio que você não tenha nenhum contrato. Se você fez esse trabalho num período de um ano, aí, né, fazendo anúncio, né, lembrando que você vai fazer lá, cuidar da sua imagem, né, definir o seu perfil de cliente ideal, ir atrás de cliente, fazer anúncio para os clientes virem atrás de você. Você vai fazer esse trabalho de visita, ir lá, apresentar a proposta, etc. Ao longo do ano, né, se você fechar aí um contrato todo mês de R$ 1.000, você já tem um faturamento mensal aí de 10 mil que vai te permitir estruturar a sua empresa. Dá para pagar aluguel, dá para pagar funcionário, dá para ter mais tranquilidade na sua empresa, no seu negócio. E assim, quanto mais tranquilidade você tem para trabalhar, mais fácil fica de você fechar contratos, entendeu? Quanto mais pressão você tem por dinheiro, né, parece que mais o dinheiro corre de você, sabe? Parece que mais complicado fica. Então você vai deixar de depender de verão, vai deixar de depender de temporada, de outros mercados estarem aquecidos para você ter serviços juntos. Por exemplo, construção civil está aquecida, tem muita instalação, tem muito serviço. Agora, se parar, para junto. Então, você não vai ficar nessa dependência, né, de outros mercados. Então, você vai depender basicamente ali de atender os seus clientes que você já atende muito bem. E aí você, com isso, você vai ter a estrutura que você precisa para buscar os clientes de grande porte, clientes que vão te pagar aí 100 mil, 150 mil ou mais em contratos. Tá? Vou dar um exemplo aqui de um contrato que eu tinha, que era um contrato PMOC. Deixa eu pegar aqui a medição de janeiro. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é um contrato que eu tinha, era um contrato com previsão de faturar 171 mil por mês. Tá? Aqui, ó, o valor do contrato. Ó. Tá aqui, ó, o nome do cliente, aqui era o nome da minha empresa, tá? E aqui, ó, esse contrato aqui eu tinha a previsão de faturar 171 mil por mês nele. Eu já estava faturando 14.555 só nesse contrato. Só nesse contrato eu faturava isso aqui, sem contar todos os outros contratos que eu tinha, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que te ajude de alguma forma a conseguir contratos. O que eu vejo normalmente é que muita gente quer contrato de manutenção preventiva, mas não sabe
como conseguir, eles não sabem como fazer para chegar nos clientes. Então, às vezes, fica reclamando do mercado, fica reclamando que os clientes não querem pagar, fica reclamando e etc. E às vezes não é uma questão de falta de oportunidade, às vezes não é uma questão de falta de sorte, às vezes é uma questão de falta de preparo, falta de conhecimento, entendeu? Se hoje você sabe, por exemplo, trabalhar com instalação, foi porque um dia você foi lá aprender. Se você hoje sabe trabalhar com VRF, por exemplo, é porque um dia você foi lá e aprendeu. E com contrato não é diferente, né? O que falta na grande maioria das empresas é a parte comercial, né? É a parte de vendas, porque é a parte de vendas que vai trazer os clientes, né? Você não vai conseguir executar o serviço que você sabe executar se você não tiver a parte de vendas antes, entendeu? Então, assim, é importante você olhar a parte comercial da sua empresa com carinho, porque é essa parte que vai trazer clientes para você, que vai trazer negócios para você. Então, é muito importante você trabalhar nesse sentido, você trazer clientes, você trazer negócios para a sua empresa. Então, você tem que olhar para o mercado e ver como você pode buscar clientes com as ferramentas que você tem hoje, tá? E trazer os clientes que você pode ter hoje. Não adianta você querer fechar um contrato com uma grande empresa. Você até pode fechar, mas você vai perder o contrato rapidamente porque você não vai ter estrutura para atender esse cliente. Então, é importante você, como eu falei, você sedimentar a sua empresa, você fazer a sua base. É importante você fazer a sua base, né, para você construir a sua empresa em cima disso. E a melhor forma de você fazer isso é você trabalhando com contratos de manutenção, onde você não vai ficar dependendo do verão para fechar serviço. Você não vai ficar um mês, esse mês eu fechei 10 mil de serviço, aí você passa 2 meses vendendo R$1.000. Não dá para trabalhar assim, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir estruturar o seu negócio dessa forma. Então, esses 2 métodos você pode aplicar na sua empresa. Se você aplicar dessa forma, eu tenho certeza que em 30 dias você já vai estar colhendo resultados. Lembrando que assim, não adianta você ir bater numa porta de um cliente e esse cliente falou não, e eles falam, ninguém quer fechar isso. Não funciona assim. Não funciona assim. Para você comprar alguma coisa, quando você liga a TV, tem 200 comerciais do banco, tem 500 comerciais da empresa de tênis, tem 1000 comerciais do cara de carro. Quanto mais, melhor. Então, você tem que ter quantidade de clientes, né, para você fechar um. Então, poxa, estou negociando com a academia, tenta fechar mais 3, bate na porta de mais 3. Estou vendo uma forma de manipulação, veja mais 10, porque se aquela não fechar, uma das 10 vai fechar. Então, é quantidade, é o jogo da quantidade. Por isso que é importante tanto você ir buscar os clientes, como você fazer anúncios para os clientes virem atrás de você. Beleza? Bem, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de passar essa mensagem para vocês. Eu espero que realmente ajude vocês. Eu apliquei tudo isso que eu falei na minha empresa, na minha operação, e eu, graças a Deus, colhi os resultados. E eu acredito que você também pode. Se você acha que é balela, né, não tem problema também. Eu agradeço de toda forma a sua atenção aqui, e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar o seguinte: talvez você tenha ficado interessado. Deixa eu falar uma última coisa que eu acabei esquecendo, que é o negócio do preço. Pessoal, me desculpa, deixa eu vir aqui no negócio do preço. Espera aí. Então é o seguinte: toda vez que eu ia fazer uma proposta de manutenção preventiva, eu fazia o cálculo desse contrato, que é o que eu recomendo fazer. Eu acho que sim, você não pode pegar preços da internet, você tem que calcular os preços com base na realidade da sua empresa. Por exemplo, eu falei R$60 por máquina. Para algumas empresas isso pode dar tipo 3.000% de lucro, e para outras empresas pode ser 10% negativo. Vai depender de quanto custa para rodar essa empresa. Por isso que é importante fazer um cálculo das receitas e despesas da sua empresa, ou seja, você ter planilhado aqui quanto é que custa a sua operação, né, e quanto a sua operação fatura, porque isso vai te dar as bases para você fazer o seu cálculo de preço. Tá? Todos aqueles preços lá foram feitos com base nisso aqui, e eu explico isso melhor no meu treinamento, que eu já vou falar para você. Então, aqui, basicamente, o que eu coloco? Eu coloco aqui o meu custo de mão de obra, a quantidade de horas mês da minha equipe, o meu custo por hora,
Aqui eu coloco a quantidade de horas necessárias para atender o cliente, todas as despesas, né? Despesa operacional, despesa com deslocamento, imposto, taxa do engenheiro, ou seja, eu coloco tudo isso e aí eu chego num preço final. Ó, meu preço deu 2.000 e pouco. E aí eu coloco minha margem de lucro, ó, eu quero ganhar 35% em cima desse cliente, eu coloco o meu imposto e aí chega o meu preço final, o preço que eu vou colocar lá na proposta para o cliente. E aí depois eu divido esse valor pela quantidade de máquinas. E aí sim eu chego no meu preço por máquina, entendeu? Então, na hipótese desse cliente aqui, eu cobraria R$ 57,37. Beleza? Então, é só para não passar batido, porque eu falei que eu ia falar sobre preço. Então, assim, esses preços aqui, né, esses preços aqui, cadê? Esses preços aqui, eles foram formados com base naquela planilha lá. Então, assim, se por acaso os seus custos operacionais estiverem parecidos com o que estão aqui, você pode praticar os mesmos preços que você vai trabalhar com lucratividade aí no seu negócio, tá? Seguinte, se você gostou desses materiais que eu mostrei, desse modelo de proposta, dessas planilhas para fazer cálculo de preço, essas apresentações e tudo mais, tudo isso faz parte do Kit PMOC Fácil. Eu estou aqui na tela do Kit PMOC Fácil. Kit PMOC Fácil é o meu treinamento, onde eu te ensino como vender, implantar e gerenciar contratos de manutenção preventiva. É um treinamento 100% online, onde você tem tudo que você precisa para trabalhar com contratos. Então são 15 aulas de vendas, onde você vai aprender a fazer análise de receitas e despesas da sua empresa, composição de preço de contrato, como você vai fazer a formatação do produto que você vai vender para o seu cliente, toda a parte de marketing, como faz para conseguir clientes, como você faz para criar um funil de conteúdo para fazer o follow-up do seu cliente, como você faz a parte de atendimento e pós-venda, ou seja, aqui você faz toda a parte de vendas, porque na minha opinião é a parte mais importante, é a parte de ter o cliente. Primeiro você tem o cliente, depois você faz as outras coisas. E aí também você vai aprender toda a parte de PMOC, né? Como você faz a implantação de contratos PMOC, legislação, como emite ART no CREA, como emite a TRT, como você faz um PMOC no formato trimestral, como você faz o preenchimento, a gestão do PMOC, como você faz para preparar a sua empresa para atender contratos PMOC, como toda a documentação que você precisa, como faz a parte de análise da qualidade do ar, ou seja, tem todo o conteúdo de PMOC, né, para você trabalhar com PMOC, que no meu ponto de vista é o filé mignon da refrigeração. Ou seja, você vai pegar os melhores contratos de manutenção preventiva, são contratos PMOC, tá? E você vai ter aí também todos esses modelos e muito mais modelos prontos para você usar. Por que tem os modelos? Porque os modelos é o que vai te ajudar a colocar em prática o conhecimento, ou seja, você aprendeu sobre vendas, você aprendeu sobre PMOC, mas na hora que você vai colocar em prática, você pode ter alguma dificuldade, você pode ter alguma dúvida. Então, tem os modelos prontinhos, modelos que já foram testados e comprovados em clientes reais. Então, você tem aqui modelos de apresentação, modelos de folder, modelos de e-mail, modelos de proposta, modelos de contrato, tem os modelos de PMOC, incluindo checklist de manutenção, checklist por tipo de equipamento, modelos de laudo, modelo de certificado, modelos de planilha de preço, todas as leis e normas técnicas. Tem aqui, inclusive, um plano de vendas para você seguir, para você fechar contratos na sua empresa, né, e muito mais conteúdos. Além disso, você tem o suporte, né, você tem suporte no grupo que a gente tem no Telegram, que é um grupo fechado de alunos, ok? Tem lá nesse grupo engenheiros, projetistas, técnicos, donos de empresa, ou seja, que a gente está lá sempre para tirar dúvidas sempre que você precisar. Você também pode cadastrar sua empresa no nosso diretório de profissionais, onde você coloca o seu contato lá para sempre quando você precisar encontrar algum profissional ou algum profissional precisar do seu serviço, né, você ter essa troca aí. Tá bom? Então, você tem todo esse conteúdo aqui, esse conteúdo ele é 100% online, funciona assim, você faz a compra do material, né, você vai receber no seu e-mail um login, uma senha para você entrar nesse site aqui, nessa área de membros, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. O acesso a esse material ele é vitalício, então você pode entrar sempre que você precisar, tá? Você tem acesso também a atualizações gratuitas, sempre quando eu colocar algum material novo aqui, você é notificado. Eu desenvolvi uma planilha de preço novo, ou desenvolvi um folheto novo, ou desenvolvi um material novo. Eu coloco ele aqui, você tem acesso a esse conteúdo
automaticamente. Além disso, assim, se por exemplo, acontecer alguma coisa, o seu computador queimou, se você aconteceu qualquer coisa, né, e você precisar baixar novamente os modelos, você pode entrar aqui e fazer o download novamente dos modelos. Então, assim, o acesso é 100% online, são aulas em vídeo, você vai ter todo o conteúdo aqui que você precisa para trabalhar com contratos e tem todos os modelos que você precisa para você colocar tudo que você aprendeu em prática, tá? Se você tiver interesse nesse material, eu vou deixar o link aí na página, é só clicar no botãozinho aí. Se tiver algum desconto ativo, aproveite, porque normalmente os descontos eles são por tempo limitado. Qualquer dúvida que você quiser tirar, qualquer dúvida adicional que você quiser tirar, você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou deixar o contato aí também, tá? E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu espero que esse material tenha te ajudado de alguma forma. Desejo muito sucesso para você e para o seu negócio. Valeu, grande abraço.